Um espetáculo dentro da escola. Imagina poder reviver obras, só que com uma linguagem bem jovem e descolada. O La Salle em Cena é um projeto anual que envolve os segundos anos do ensino médio e é preparado desde o início do ano letivo com os alunos. Então ele tem uma preparação tem por foco o século XIX, que é justamente as escolas literárias que nós temos de literatura, que vai do romantismo até o pré-modernismo. E os alunos podem escolher qualquer obra, tanto nacional quanto internacional, para adaptar para o teatro. Este ano, os alunos puderam escolher qualquer obra do século XIX. Eles têm o papel de criar uma nova maneira de abordar cada história. E aí, nesse processo, eles vão ler as obras, adaptar, recriar uma linguagem, transportar para outro espaço. Este ano, a maioria das histórias que aconteceram no Rio de Janeiro acontecem aqui em Manaus. Então, a adaptação de linguagem com o nosso amazonês. Então, as obras têm um processo de criação que aproxima muito mais o público que vai estar no teatro. E aquela coisa de eu ler um livro do século XIX com uma linguagem um pouco complicada, formal, e eles vão adaptar para a linguagem do cotidiano de hoje. Socorro Levi é professora de redação. Há 3 anos, ela criou o projeto La Salle em Cena, com o intuito de aproximar os alunos do segundo ano das obras literárias. Digamos assim que foi uma necessidade da própria escola, né? Queria um projeto, né, que fosse um projeto de série, aí o diretor pediu para eu fazer esse projeto, aí realmente nós idealizamos o La Salle em Cena, né, que foi um projeto de série do segundo ano, né, da escola, em que eles teriam que trabalhar as obras literárias estudadas nesse momento, né, do segundo ano, e que deveriam dramatizar, né, apresentar para um público. Então, realmente foi um desafio, eu pesquisei bastante, né, estruturei todo o projeto, assim, abracei a causa, né, digamos assim que eu fui a mãe do projeto mesmo, né, eu criei e executei na época, né. Ela se sente orgulhosa pela proporção que o projeto tomou e pelo envolvimento dos alunos, professores e de toda a escola. Na realidade, fugiu das minhas mãos, né? Quando os meninos abraçaram, na realidade, eu conquistei os meninos, eu fiz todo um trabalho de trazer os meninos para a literatura, vamos vivenciar, vamos viver esse momento. Foi, assim, belíssimo, porque a escola abraçou também. Realmente, eu agradeço a escola, porque teve todo um apoio, né? Dos colegas, né? Os colegas apoiaram muito, a própria direção. Então, foi realmente um sucesso. E os alunos, então, ficaram encantados. Uma das turmas colocou em cena o romance A Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo. Com uma linguagem jovem e descolada, os alunos interpretaram o amor de Augusto e Carolina. Marcelo e Samantha exerceram os papéis principais e contam sobre suas participações no projeto. Para a gente chegar nessa obra, a proposta do trabalho a gente já tinha desde o início do ano, então a gente estava querendo escolher uma obra. Então, quando o professor de literatura apresentou a obra para a gente já sabia que tinha que ser aquela. Então, foi uma decisão da turma toda. É uma peça muito boa. Então, e a questão da apresentação, gostei muito, uma experiência nova e pretendo experimentar de novo. A maior dificuldade foi decorar as falas, muitas falas, então, mas com o tempo a gente ensaiando, foi decorando e ficou mais fácil. E também a questão da tonalidade da voz e o nervosismo. Bom, eu sempre gostei desse negócio de teatro, só que eu não sou de falar que eu gosto. Quando teve para fazer, que eu fiquei sabendo do La Salle em Cena, eu falei, não, eu tenho que ser a principal, eu quero ser a principal. Quando o professor disse que seria no dia do meu aniversário, eu falei, não, é meu esse papel, tem que ser meu. Então, no começo foi meio difícil as falas, mas depois foi isso. Foi tranquilo. Quando a gente entra no palco, quando tá fechada a cortina, meu Deus, aquele negócio aí eu não vou conseguir, mas depois que abre, tu vê todo mundo ali gritando o teu nome, é bom. E dá um nervosismo, mas depois vai acalmando e acontece. Cada turma escolhe a obra, determina os personagens e a função que cada um vai exercer. Cenógrafos, atores, equipe de organização, dentre outros. Paulo Vitor foi o diretor da peça A Moreninha no La Salle em Cena e conta qual foi o seu maior desafio. Sem dúvida, o maior desafio de quando tu vai fazer uma peça desse tipo é tu saber mudar a peça sem tirar a essência, sabe? O romance da Moreninha do século XIX mudando para o século XXI. E foi isso que eu tentei manter mais e tal, e
sem tentar alterar a parte final daquela história do cordão, tudo aquilo, adaptando para as falas, tipo uma balada, colocar uma coisa a mais, sabe? Tipo 2016. E esse foi o maior desafio. E o outro desafio também é porque quando você vai fazer o roteiro, sempre tem aquela expectativa, sabe? Tipo, o pessoal vai gostar, ai meu Deus, como é que vai ser quando eu for ler? Será que tipo, o pessoal da plateia vai rir, da parte que é para ser engraçado e tal? Esse foi o maior desafio. E ressalta a importância da literatura para os alunos. É sempre importante você conhecer uma obra como a Moreninha, como Alienista, porque, tipo assim, isso vai te dar uma base para o que tu vai fazer daqui a 2 meses, 3 meses no CIS, no PSC, porque eles cobram muito essas obras. A linguagem dessas obras é muito diferente, é sempre importante você conhecer o método do português de antigamente, as gírias que eles usavam, que também é uma coisa assim que, tipo, eu ficava, cara, o que eles estão falando? Eu passava meia hora pesquisando, porque às vezes era carraspana, falavam inglês, francês, uma coisa assim, sabe? Tipo, ninguém conhece. Hoje em dia eu perguntava pro professor, o que é isso aqui? Ele dizia... Pois é, né? Isso foi mais difícil também. É importante você conhecer a literatura, às vezes, para conhecer essas gírias, caso ela caia no vestibular. E como de costume no teatro, todo esforço é compensado com o calor do público e com o reconhecimento. E aí, Paulo Vitor, valeu a pena todo esse trabalho? Valeu, com certeza. É maravilhoso estar lá na frente, sabe? Sentir o público gostando do que tu fez. E principalmente no dia que tu vai contar para a sala aquele roteiro, todo mundo ficar assim, caraca, Paulo, como tu conseguiu fazer isso? Isso para mim foi o melhor de tudo. E fica a mensagem: ler nos traz novos horizontes e possibilita aos alunos a oportunidade de conhecer mais e também de interagir com os colegas através do teatro. A leitura, eu percebo que tem transformado, não só a mim, sou professor de literatura, né, nos renova sempre, e para eles é mais estimulante. Então é ver aquilo que ele leu de maneira real. O teatro possibilita isso, possibilita trabalhar em conjunto, onde ele pode escutar o outro, onde ele pode discutir. O teatro possibilita ele se movimentar. Mesmo aquele aluno que diz assim, professor, não quero representar, não quero fazer nada, mas ele está lá atrás mexendo com as coisas, ele está como ajudante cenógrafo, então não tem ninguém parado. Eu tenho um projeto em que eu tenho 40 alunos de cada sala trabalhando, onde ninguém fica de lado, onde cada um contribui com o seu melhor. E assim nós temos a sociedade. Isso tudo parte da leitura.